Amém, irmãos? Queridos, hoje estive meditando e preparei para que nós possamos falar um pouco sobre um dos princípios da nossa fé, que é a nossa dupla cidadania. Então você vai abrir comigo o texto na carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler os versículos 20 e 21 somente. Amém? Carta a Filipenses, capítulo de número 3, versículos de número 20 e 21. E para a gente poder meditar, o título da mensagem é essa: a cidadania do cristão. Estamos aqui sendo embaixadores do reino. Amém? Todos acharam? Carta a Filipenses, capítulo de número 3, versículos de número 20 e 21. Aleluia. Você está comigo, irmão? Não? Alguém poderia compartilhar a leitura com ele, por favor? Glória a Deus. Todos acharam? Sim. Está escrito assim: pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tende até subordinar a todos a si mesmo, a todas as coisas a si mesmo. Amém? Vamos orar? Pai, nós clamamos a Deus, te pedindo que o Senhor nos dê edificação do teu Espírito. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, por isso, Deus, te peço que o teu Espírito seja derramado sobre nós mais uma vez, para que possamos ter entendimento da tua palavra, comunhão com o Senhor, edificação do seu corpo, e assim, Deus, ser transformado à luz do Evangelho de Cristo, que ele é o poder para a nossa salvação. Pai, eu não sou nada, mas eu sei que a tua palavra é viva e eficaz. Por isso te peço que ela entre em nossos corações hoje. E possa produzir frutos de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, irmãos. Então, hoje nós vamos meditar sobre isso, a cidadania dos cristãos. Estamos aqui, mas somos embaixadores do reino. Amém? Paulo ele começa no capítulo 3 fazendo a singela oração, dizendo para que a igreja seja como uma alegre pessoa na presença de Cristo. E é por isso que a gente precisa meditar. O capítulo 3 é cheio de riquezas para a nossa vida como cidadãos. Paulo escreve essa carta aproximadamente por volta do ano 61. Ele está preso em Roma, sabendo já que o seu destino qual era. Ele escreve aos filipenses, exortando que eles mantenham a santidade, que eles mantenham a fé, que eles mantenham-se firmes na alegria da palavra que receberam, e ele os exorta a não olhar para as coisas deste mundo, mas fixar os olhares em Cristo. É a primeira coisa que ele vai nos chamar. E no capítulo 3, a partir do versículo número 17, ele faz uma exortação àquilo que nos torna inimigos de Cristo, para a gente poder ficar de olho aberto, para que não sejamos inimigos de Cristo, nós precisamos crer nele. Amém? Então preste bem atenção. Sobre esta meditação, todo mundo aqui imagina que ser cidadão sabe o conceito, né? O conceito de ser cidadão é ter direitos e deveres dentro de uma determinada cidade. É pertencer ativamente àquele lugar. Mas nós precisamos meditar sobre isso. Como um princípio batista, quando tratamos da questão da individualidade, tratamos também o cidadão. Nós precisamos lembrar disso. E a primeira coisa que nós precisamos lembrar é isso: nós estamos aqui, mas não somos daqui. Amém. Estamos, mas não somos. Ah, pastor, o que isso significa? Primeiro,
Um embaixador, ele não fica na sua terra. Ele representa ela em outro país. E ele resolve problemas diplomáticos, procura fazer alianças, leva como um intercessor àquele lugar e também um mediador. E nós, como cidadãos do céu, somos embaixadores do Evangelho de Cristo nesse mundo perdido. Às vezes, ficamos um pouco perdidos, porque queremos olhar mais para o que está acontecendo aqui do nosso lado, do que mantemos o foco em Cristo. Como cidadãos dos céus, você pegar o capítulo 5 de Mateus até o capítulo número 7, quando Jesus vai falar ali no Sermão do Monte, ele diz todas as instruções dos cidadãos dos céus. Dentre algumas coisas, me chama a atenção. Ele diz assim: aquele que chora será consolado. Aquele que busca a justiça receberá a justiça. Dentre outras coisas. Como cidadãos dos céus, a minha pergunta é: a sua conduta qual é? Como cidadãos dos céus, como as pessoas te veem? Como embaixadores do reino de Deus, quantas vezes nós somos levados a anunciar a lei máxima de Cristo diante de leis injustas? Ser um cidadão do céu não é simplesmente pertencer a um grupo religioso. É ter Jesus como Salvador, ouvir a sua palavra e praticá-la. Jesus diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será assemelhado a um homem sábio. Mas eu quero que a gente possa meditar sobre isso. A sua cidadania está em dia? Quando você vai passar por um processo seletivo, exige de nós um monte de documentos, sim ou não? Sua carteira profissional, seu atestado de estar kit com as funções militares, seu atestado de bons antecedentes, sua experiência, sua certificação, entre outras coisas, para que você possa exercer determinada atividade. E como cidadãos dos céus, será que os nossos documentos estão em dia? A nossa qualificação como cristão está em dia? Nós estamos diante de um mundo caído. E assim como aqueles que estão lá fora estão, nós também já estivemos. Mas a graça de Cristo nos alcançou. E não somente como participantes ou co-participantes do anúncio da mensagem, mas com a ação efetiva como cristão. Nós precisamos refletir algumas coisas, e a primeira coisa é nossa pátria. O termo pátria, politeuma, significa cidadão pertencente a uma cidade, patrístico de determinado país, a qual está pertencendo. É o termo politeuma, cidadão ou pátria, patrício. Quando nós olhamos para esse texto, precisamos meditar sobre isso. Você tem exercido cidadania do reino dos céus? Sua cidadania está em dia? Porque muitas vezes pertencer a uma cidade não significa ser cidadão daquele lugar. Você já esteve viajando? Está naquele momento, mas não é pertencente. Você é visitante. Nós, enquanto Cristo não volta, estamos aqui, sabendo que não pertencemos a este lugar. Mas estamos aqui. Mais do que uma viagem a qual nós vamos em determinado momento e rapidamente voltamos para a nossa casa, a vida do cristão é pautada pela cidadania também deste mundo. Mas a sua primeira cidadania é a cidadania dos céus. Tanto é que Paulo vai terminar dizendo: não pense nas coisas daqui, mas pense nas coisas do alto. E por conta disso, nós precisamos parar e pensar: será que a nossa cidadania, o nosso
passaporte está carimbado com boas coisas? Como você tem sido cidadão do reino dos céus diante deste mundo decaído? Cidadania é pertencer, mas Paulo vai dizer que a nossa pátria está nos céus, entre nós, literalmente nos altos céus, pertencente à esfera celestial, domínio de Deus. Quando nós somos cidadãos dos céus, o que nos qualifica como embaixadores do reino? Uma embaixada, ela tem responsabilidade legal diante daquele país a qual ela está exercendo o seu consulado. São funções diferentes. O embaixador e o cônsul. Ele analisa possibilidades de negócios, analisa possibilidades de acordos políticos, entre outras coisas. O outro representa o país e a sua vontade diante daquele país estrangeiro. Se o acordo é bom para o seu país, o embaixador permite que aquele documento seja lavrado. O cônsul não. Ele corre atrás e busca meios para que aquilo aconteça. E nem sempre o cônsul vai exercer a embaixada. Ele está ali enquanto embaixador, ele está no primeiro estágio. Mas o embaixador não. Ele é responsável por aquele país a que ele representa. Se ele faz algo de errado, aquele país pode entrar em guerra com o outro por conta das ações do seu embaixador. Preste bem atenção. Nós, como cidadãos dos céus, somos marcados por algumas coisas. Primeiro, pela palavra de Deus. Levamos a palavra porque cremos, como diz Paulo em Romanos, ela é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Segunda coisa, nós somos marcados pelo Espírito de Deus. Cheios do Espírito, temos poder para testemunhar daquele que é o nosso Rei, a qual um dia virá nos buscar. Essa é a nossa esperança. Como cidadãos dos céus, há algo que nós precisamos pensar enquanto estamos aqui. A nossa bandeira máxima é o Evangelho. Não há ideologia, filosofia, até mesmo o pensamento matemático que suplante o poder do Evangelho em nossa vida. Nós, como cristãos, devemos honrar as autoridades, sim ou não? Orar por elas, mesmo que não concordemos com aquilo que eles fazem. Mas clamar a Deus para que ele se renda também a Jesus. E que toda a nossa nação se renda a Jesus. Preste bem atenção. Enquanto cidadãos dos céus, o nosso comportamento é diferente dos demais desta nação, ou deste mundo caído. Primeiro, como diz Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura, é. E é pensando nisso que nós devemos meditar sobre a nossa cidadania celeste. Se há leis injustas, nós como cristãos somos o primeiro a levantar e dizer a lei é injusta, não vamos cumprir. Se a lei segue os padrões dos céus, sejamos também os primeiros a exemplo cumprir toda a lei. E é uma coisa que nós precisamos meditar. Se no mundo não acham pessoas honestas, como embaixadores do reino nós seremos honestos. Se no mundo não há pessoas justas, nós seremos os primeiros a ser justos, porque o nosso Deus é justo. Se no mundo não há hombridade ou caráter, em qualquer que seja o acordo, em nós eles vão achar. Porque para nós, sim, sim, não, não é simplesmente uma demagogia. Mas é um exemplo que Cristo nos deu. Como cidadãos dos céus, precisamos lembrar que quando as pessoas olham para nós, às vezes ficaram incomodados pelo nosso jeito de andar, pela nossa fé, pela nossa prática de ler a Bíblia,
ou qualquer coisa que esteja relacionada à vontade de Deus. Isso às vezes pode causar certo incômodo diante do mundo, mas para nós é uma lei. Como disse Paulo, porque vejo como um lucro perder todas as coisas por conta de Cristo. E é necessário que nós, como cristãos, mais do que em qualquer momento, sejamos onde qualquer pessoa do mundo vai encontrar a esperança. Porque a nossa esperança é viva e ela sim emana através de nós, que é Jesus. Preste bem atenção. Filipos era uma cidade muito importante. E o status de cidadão para aquela cidade, por ser uma colônia romana, era evidenciado. Ser cidadão romano para aqueles homens daquela cidade era algo de tamanha importância que muitos deles chegavam a brigar quando diziam: você não é cidadão romano. E só fazendo um paralelo, enquanto para os filipos, os filipenses, a cidadania romana era tudo, para o cristão a cidadania dos céus é tudo. Enquanto para a cultura romana, ser pertencente a Roma era algo que trazia status, para o cristão, ser pertencente ao reino dos céus é demonstração da gratidão pela misericórdia que Deus nos derramou. O Senhor me fez cidadão dos céus. Enquanto naquele lugar o pensamento era: eu pertenço, isso me traz honra, a Pax Romana dizia que toda cidade dominada por Roma, onde tivesse um cidadão sujeito ao imperador, deviam ser otorgados direitos. Nós, como cristãos, temos o direito de ser filhos de Deus e luz deste mundo, porque Jesus é a nossa vida. Enquanto o orgulho se dava por conta de uma cidadania terrena, para o cristão o orgulho e a alegria é por conta da obra de Jesus. Ele nos salvou e nos limpou. Quando Ele nos chama, Ele diz: vocês devem permanecer em mim. João capítulo número 15, quando Jesus fala sobre a videira, Ele diz que o ramo que está nele é limpo, produzirá frutos. O cidadão dos céus tem que se lembrar disso. Vou produzir frutos nesse lugar. Não para a minha glória, mas para a glória do Deus a quem me chamou da morte para a vida. Daquele que deu sua vida por mim, Jesus. Carregou a minha cruz e me trouxe a misericórdia de Deus. Observe. O cidadão romano, se estivesse todo um dia, ele tinha a alegria de dizer que era romano. Paulo usa deste subterfúgio para dizer: eu quero ser julgado por Roma, quando estava em Jerusalém, por ser cidadão romano. E há algumas implicações que nós precisamos meditar. A nossa nação não é aqui, é celeste. Mas ainda não chegamos lá. Ainda não alcançamos 100% da plenitude de Deus. Mas nós alcançaremos. Naquele grande dia, quando a trombeta tocar, e o Senhor der ordem aos seus anjos para recolher aqueles que são seus, num piscar de olhos, nós já deixaremos a nossa natureza aqui. Preste bem atenção. Como cidadão, você sabe que tem direitos, mas também tem deveres. E como cidadão dos céus, nós temos também direitos e deveres. O direito que nos foi garantido e assegurado é de que pela fé em Cristo nós somos salvos. Isso é incontestável, imutável e ninguém te conta. Uma vez salvo, ninguém pode apagar a obra de Cristo na sua vida. E preste bem atenção. Se nós somos salvos, fomos chamados também como co-participantes da obra de Cristo para anunciar o Evangelho. E como embaixadores, temos agora o dever. Mateus capítulo de número 28, Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Meditando essa semana, comentei com um amigo, e ele trouxe um insight que eu fiquei até feliz de ter comentado com ele. Ele falou: como cidadãos dos céus,
nós temos a alegria de dizer: anunciamos aquilo que é a maior verdade que o mundo precisa, Jesus. Como cidadãos dos céus, nós temos uma alegria. Somos sal deste mundo, é por isso que o mundo não está totalmente perdido, porque Deus fez misericórdia para conosco, e porque Ele vive em nós, pessoas serão alcançadas. Mas há um alerta também quando Jesus chama os seus discípulos de sal da terra. Ele fala: se o sal perder o seu sabor, não serve para mais nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Observe, como cidadãos do reino, levamos uma mensagem que não é nossa. Por isso devemos permanecer fiéis às Escrituras, sem alterá-la, sem mudar uma vírgula, sem acrescentar um tio. E o que é melhor, uma mensagem tão firme, que Paulo diz assim: se aparecer outro anjo aí, dizendo, chame de maldição. E é por conta dessas coisas que o cidadão dos céus, ele tem essa dupla responsabilidade. Primeiro, em zelar com as coisas desse mundo, sim, para que não seja dito: tá vendo? É crente, olha como é que ele faz. Com seus negócios, seja o mais reto possível, porque você não está sendo somente um negociante, mas um embaixador do reino de Deus. A mensagem de Jesus tem que ser viva também nas suas atitudes familiares. Ser honesto com sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua esposa, seu esposo. Não porque temos um brilho especial, mas porque temos Jesus na nossa vida e somos cidadãos dos céus. Uma pequena analogia. Vocês ouviram falar do embaixador Sérgio, que durante a libertação da Guatemala esteve lá para poder estabelecer o poder político, enquanto derrubava uma ditadura. O Sérgio era embaixador brasileiro e dizem que sua embaixada, o seu movimento de embaixador foi tão severo que ele levou às últimas consequências a ser representante do Brasil em outros países. Irrepreensível em algumas coisas. Em outras, sua conduta deixava falhar. E eu quero trazer essa analogia para nós. Como cristãos, sejamos irrepreensíveis em todas as coisas. Porque se no mundo há desonestos, a igreja não é lugar disso. Se no mundo há pessoas mentirosas, no reino de Deus não tem pessoas assim. E Paulo fala: porque sendo nós agora, estando em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não faça mais. Aquele que enganava, também não faça. Porque vivemos agora não somente para nós, mas para Cristo. E sendo cidadãos dos céus, nós precisamos viver como cidadãos dos céus. A nossa bandeira maior é o Evangelho. E o mundo a enxerga porque a luz do mundo é Jesus. A nossa bandeira transforma, porque diante de um mundo decaído, pessoas que são restauradas em Cristo são de nova natureza. Devemos andar de maneira espiritual. Somos cidadãos dos céus. E nós precisamos aplicar 3 verdades fundamentais enquanto cidadãos. Primeiro, cidadãos dos céus, nós representamos a Cristo. Haja como representante de Cristo. Que ninguém te olhe e fale assim: não quero ser igual a ele. Antes fala: quero conhecer o Senhor dele, porque a vida dele está diferente. Segunda verdade fundamental: nosso serviço de embaixada é o testemunho com a pregação do Evangelho. Não somente abrindo a boca, citando versículos, mas anunciando Cristo em nossa própria vida. Essa terceira verdade é uma que nós precisamos meditar bastante. Nós obedecemos às leis deste país, sim, enquanto elas não ferirem os nossos princípios cristãos. Nenhuma lei deste mundo está acima da Bíblia. Nenhuma lei deste lugar é mais importante do que a Bíblia. Se ela fere os seus princípios, pense se verdadeiramente você está sendo cristão como Deus. Se ela fere aquilo que as Escrituras dizem, pense verdadeiramente como cidadão do reino. Como disse Pedro diante do Sinédrio:
mais vale obedecer a Deus do que os homens. E veja bem, um menino que solta uma pipa, ele, por mais que não veja, ele sabe que ela está ali. Nós, como cidadãos dos céus, ainda que não plenamente santos e libertos, vivamos como santificados em Cristo. Não plenamente, porque seremos naquele dia. A Bíblia nos diz que nosso corpo será transformado de algo corruptível para algo incorruptível. Mas neste processo, o seu puxão, por mais que você não veja a pipa, saiba que Deus está segurando a linha. E ela não foge do seu controle. Por isso, seja um cidadão celestial neste mundo trevoso. Se em ninguém eles acham algo confiável, no cristão eles têm que achar, porque o nosso Deus é confiável. Todo aquele que confia nele, como diz o Salmo, será liberto. Salmo 37, confia no Senhor, entrega a sua vida a Ele, o mais Ele fará. E é por conta dessas coisas que nós precisamos meditar como cidadãos. Nós temos deveres como cidadãos dos céus. Resgatar pessoas das mãos do inferno por meio da pregação do Evangelho. O nosso segundo dever, além de pregar, é viver de maneira tal que as pessoas conheçam a Jesus por meio de nós. Conheci um senhor determinada vez, ele já estava bem avançado em idade. Tinha ido na casa dele para orar e ele foi no mercado. E o dono do mercado falou assim para mim: esse moço aí, se eu quiser entregar a chave para ele do meu mercado e falar com ele, pega tudo, e ele fala, no dia tal eu pago, eu não preocupo. Ele é humilde, mas toda vez que marcou comigo, cumpriu. Toda vez que precisou de algo e não tinha condições naquele momento, disse, tal dia eu te pago. E antes mesmo que eu esperasse o dia findar, ele chegava na loja, trazia e pagava. Esse senhor conheceu Jesus. E próximo da região da Serra do Cipó, quando fui na casa dele, ele falou, pastor, eu tenho duas alegrias. Primeiro é a Bíblia, porque eu sei que Deus fala comigo. Segundo é quando eu olho para o mundo e falo, eu posso pregar a Bíblia, porque eu sei que Jesus vive em mim. Preste bem atenção. Como cidadãos dos céus, você tem direitos, mas esses direitos não te tiram dos deveres. Foi por isso que lá em Atos, quando Jesus reveste os seus discípulos, ele lhes deu poder para ser testemunha em Jerusalém até os confins da terra. E isso está sobre nós, que é o Espírito de Deus. Você tem poder para poder dar testemunho. Enquanto o mundo anda perdido, seus passos serão firmes, porque estão firmados em Jesus, uma rocha inabalável. Enquanto o mundo é descabeceado, o cristão ele tem um cabeça, que é sábio e plenamente age com poder sobre a vida do cristão. O cristão, enquanto cidadão dos céus, ele tem uma responsabilidade. Enquanto muitos estão se perdendo, o cristão tem sido a linha pelo qual Deus resgata pessoas que caíram no buraco. É importante pensarmos isso, porque enquanto cidadão dos céus, nossa responsabilidade é ser usado por Deus. Mas para que Deus te use, seu coração precisa estar disponível para Ele. Por isso, enquanto cidadãos dos céus, nós precisamos do Espírito Santo para poder resgatar vidas. E ao invés de pensar, como muitos aí que já se desviaram, preste bem atenção. Pense sempre na alegria, Jesus vem. Eu sei que não posso marcar a data, mas de uma coisa é certa. Ele vem. Enquanto os discípulos estavam olhando para cima lá em Atos, aparecem dois anjos do seu lado e dizem, por que vocês estão parados olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, virá vos buscar. E ele não vem buscar aquilo que não pertence a ele. Ele vem buscar aquilo que ele fez residir em seu reino. E como Senhor da nossa vida, ele vem buscar porque ele nos comprou. Como diz Paulo,
com um preço alto de sangue. É necessário que a gente pense como cidadãos dos céus. Seja honesto, seja reto, mas principalmente dê um bom testemunho de Jesus a todos que chegarem perto de você. Como cidadão dos céus, a sua bandeira é a cruz de Cristo. Às vezes o caminho é árduo, a missão é pesada, mas não é impossível, porque Ele está conosco até o fim. Por conta disso, como cidadãos dos céus, nós precisamos andar em Cristo para resgatar pessoas neste mundo. Tem milhares de pessoas que vão te ouvir e Deus vai fazer algo. Tem milhares de pessoas que vão precisar que você haja para que Deus faça algo. Preste atenção, somos co-participantes. Vivemos aqui, não sendo daqui. Por isso Paulo vai nos convidar a lembrar que a nossa nação é os céus. No versículo de número 20, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus. E mais do que isso, se lembre que naquele grande dia todo joelho se dobrará. Por conta disso, exerça a sua embaixada com o poder do Espírito. Seja cidadão dos céus. E em todas as coisas, como Jesus disse, lá em Mateus capítulo de número 10, aos seus discípulos: vão, resgatem enfermos, curem enfermos, libertem opressos, façam discípulos. É por conta disso que o cristão, enquanto embaixador e cidadão dos céus, ele não se cansa, não se fadiga no seu papel, dar bom testemunho de Jesus. E para a gente poder encerrar, eu quero te convidar a meditar. Se hoje fosse pedido seus documentos como cidadão dos céus, o que se apresentaria? Se hoje, como cidadãos dos céus, fosse o dia do nosso juízo, suas obras seriam consumidas rapidamente ou como ouro seriam purificadas para a glória de Deus? Como cidadãos dos céus, lembre-se que naquele grande dia será nos cobrado: te dei tanto, porque você não multiplicou. E assim como foi com aquele homem que recebeu dracmas para poder fazer aquilo que o seu Senhor ordenou, nós também prestaremos contas. Como cidadãos dos céus, também seremos avaliados. Por isso, não se esqueça. Paulo diz assim: andeis no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. E eu vou te dizer mais. Como cidadão dos céus, seja cheio do Espírito, para que em todas as coisas você possa vencer as suas fraquezas e no testemunho de Cristo alcançar pessoas. Por isso eu quero te convidar nesse momento que eu tiver, para que nós possamos orar. Retoricamente, examine a si mesmo. Será que você é um cidadão aprovado? Nas cidades há uma determinada festa onde se homenageiam os cidadãos honrados daquela cidade. Nos céus receberemos galardão por conta daquilo que estamos fazendo em Cristo. Por isso, examine agora. Veja como é que está a sua cidadania celeste. Porque às vezes você tem vivido neste mundo e sido cidadão deste mundo. E você precisa ser cidadão dos céus. Tem pessoas para Deus resgatar através da sua vida. Assuma o seu papel como embaixador de Cristo. Pai, nós oramos neste momento. Se há algo em nós que desabona a Tua palavra, nós te pedimos perdão. Derrama sobre nós o Teu Espírito para que isso não seja mais feito. Ó Deus, se como cidadão do céu nós temos falhado, nós te pedimos perdão. Livra-nos, Deus, da nossa arrogância, mas coloca-nos, Deus, um coração humilde como o seu.
para que sejamos, ó Deus, cidadãos aprovados dos céus dessa terra. Para que pessoas conheçam o Teu nome e temam, porque o Senhor nos resgatou. Para que muitos, ao ouvir falar do Senhor, se dobrem, nos dão um coração reto de um cidadão reto do Teu reino. Oramos a Deus para que sejamos homens e mulheres, para que sejamos a Tua igreja, luz deste mundo, sal dessa terra. Amém. Para que no exercício da nossa embaixada, todos conheçam que o Senhor é Deus. Para que no exercício da nossa embaixada, todos creiam que o Senhor é Deus. E assim, Deus, como foi Elias diante dos profetas de Baal, fiquem sabendo todos hoje que o Senhor é Deus por meio da minha vida. Te peço, Deus, que venha nos encher do Teu Espírito. Se há algo em nós, ó Deus, que desabone, tira de nós. Nos dá consciência de cidadão do reino. Nos dá, Senhor, um coração de cidadão do Teu reino. E com o poder do Teu Espírito, que nós possamos testemunhar o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, deixa eu te pedir oração. Quero que você pense neste momento. Nós temos passado por situações bem difíceis no Brasil. Tantas coisas têm acontecido e tanta gente tem sido atingida por conta de pessoas que não pensam segundo o reino de Deus. Vamos orar para o nosso Pai. Pai, nós queremos apresentar a nação brasileira diante do Senhor. Oramos, ó Deus, para que essa nação se converta ao Senhor e realmente haja um avivamento neste país. Amém. Não, Deus, um avivamento de falsa espiritualidade, mas um avivamento de temor diante do Teu nome, de pregação do Teu Evangelho, de salvação, de reconciliação. E sim, Deus, que essa nação se dobre diante do Senhor. Ó Pai, nós oramos, ó Deus, porque a Tua palavra diz: feliz é a nação que Deus é o Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que pessoas se convertam. Ó Deus, que aqueles que estão nas trevas conheçam ao Senhor. Que a Tua igreja, Deus, neste país faça diferença total. Por isso eu te peço, Deus, onde tiver neste país uma pessoa que clama pelo Teu nome, confia e crê no Senhor, seja cheio do Teu Espírito para testemunhar. Ó Deus, que a igreja do Senhor verdadeiramente se levante neste momento. Amém. E os falsos evangelhos sejam, Deus, sim, embatidos e enxotados desta nação. Que as falsas profecias sejam jogadas por terra, mas o Teu Evangelho seja anunciado. Pai, que a Tua igreja autêntica que está no Brasil faça a diferença nesse país. Oramos, Deus, pelas nossas autoridades, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo, pelo Legislativo, que eles temam ao Senhor, ó Deus, e criem leis justas. Que eles temam ao Senhor, ó Deus, e constituam a nação segundo a Tua palavra. Oramos, Deus, para que onde estiver uma pessoa, meu Pai, necessitada neste momento, a Tua igreja também possa ser luz na vida dela. Oramos, ó Pai, para que a Tua igreja possa, não só representativamente, mas ativamente, efetivamente, ser luz neste país. Senhor, converte a nossa nação. Converte, ó Deus, o Brasil. Que do Acre ao Rio Grande do Sul, todas as línguas confessem que o Senhor é Deus. Oramos, Pai. Dobra essa nação diante do Senhor. Ó Pai, que não haja espaço na igreja para aplauso da corrupção ou das falhas humanas, mas haja temor e reverência ao Teu nome e que toda essa nação se dobre. Nós oramos, ó Deus, para que a Tua igreja aqui, verdadeira, seja cheia do Teu Espírito e testemunhe com autoridade, com poder, com intrepidez, com ousadia e com vivência da Tua palavra. Senhor, que a nossa cidadania possa ser exercida aqui, para que todos conheçam que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Usa, Deus, os missionários que vão em lugares inóspitos dessa nação. Usa, Senhor, em nome de Jesus, as igrejas que estão plantadas naquele lugar, para que todos reconheçam o senhorio de Jesus. Que o Evangelho seja pregado e pessoas se dobrem
Oro, Deus, para que a tua igreja tenha autoridade para vencer qualquer luta espiritual. Oro, Deus, para que não haja escândalos, mas sim homens tementes ao Senhor, mulheres tementes ao Senhor, e a tua palavra sendo pregada. Assim, ó Pai, pega a nossa nação em suas mãos, cuida dessa nação, muda ela. Estamos aqui, Deus, ainda por um pouco tempo, mas ainda estamos aqui. Por isso te pedimos, Deus, nos enche do teu Espírito para testemunhar em todos os lugares dessa nação. Em todos os lugares onde tiver, Deus, uma relação humana, o seu nome seja exaltado. E assim, Pai, para a tua glória, usa a tua igreja como um luzeiro para alcançar pessoas para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. E com a sua responsabilidade? Não é pouco, não. É muito. Nos foi dado muito. Muito. Jesus nos deu participação na obra dele. Tome a sua postura. Você é um embaixador de Cristo. Amém? Paz, queridos, aqui é o pastor Jair Brandão Damasceno. Espero que essa mensagem tenha edificado o seu coração. Considere se inscrever, deixa seu like, pode colocar seu comentário e compartilhe esse vídeo para que chegue a muitos. Se inscreve no canal, grande abraço, me segue nas redes sociais para a gente bater um papo sobre Jesus.